Para a gente ir para o Foi próximo nada. quadro, foi tranquilo. Tem uns aqui que, se você falar, acho que eu mudo de opinião. Vou contar uma do Dedé, do Almanac. Não, conto no final, porque foi no último quadro. Foi no último quadro. Conto no final. Do Dedé, do Almanac, que ele fez quando participou aqui. Anderson, vamos para subestimados e superestimados. Lembrando a todos que é uma visão do Anderson do Botafogo, não tem certo ou errado, que o pessoal gosta. Anderson, 3 jogadores subestimados e 3 superestimados na história do Botafogo para você. Você começa por onde quiser, meu amigo. Superestimados. O Seedorf. Superestimado. Acho. Chegou a ser pintado no muro dos ídolos, mas nunca foi ídolo do Botafogo. Ele foi um craque que vestiu a camisa do Botafogo, tá? Mas é um jogador que não tem nenhum carinho pelo clube, não tem nenhum apreço pelo Botafogo. Veio aqui, disputou, jogou 1 ano e meio, foi campeão carioca pelo Botafogo, conseguiu levar o Botafogo para a Libertadores depois de tantos anos, mas foi embora. Foi embora e deixou saudade pelo futebol, mas não pela pessoa. Eu colocaria o Seedorf. Eu vou lembrar que eu estou tentando colocar os jogadores que eu vi jogar, tá? Claro, que é o certo. É o certo, quer dizer, o certo é ter um critério, né? Cada um faz o próprio critério, é justíssimo. E agora, Túlio Guerreiro. Túlio Stosa. Eu acho que ele é muito superestimado, tá? Foi um bom jogador, mas eu acho que tratam ele... Também estava no Muro dos Ídolos, tá? Foi retirado, foi expulso do Muro dos Ídolos, mas eu acho que também superestimado. E o Lúcio Flávio também. Eu acho que aquela galera do Chororô ali, tá? Pô, cara, se olhar pra cara do Túlio e pra cara do Lúcio Flávio, é a cara da derrota. Pô, e o Lúcio Flávio só piorou a situação. O Túlio piorou a situação como dirigente, o Lúcio Flávio piorou a situação como técnico, cara. Entendeu? E o Túlio queria o Leandro Guerreiro pra base. Lembre-se disso. Porra, perfeito. Tá? O Lúcio Flávio é a cara da derrota, cara. Eu não consigo. Não sei se você ficou sabendo, mas naquele 4-3 nosso, que a gente não gosta nem de lembrar, perguntaram pro Abel. O que o Abel falou no intervalo? O Abel falou pro time dele assim, isso em entrevista dele falou. Sim. Tá 3-0 o Botafogo, esqueçam o jogo, eu só quero que vocês vençam o segundo tempo. E os caras ganharam o segundo tempo e ganharam o jogo. E o Lúcio Flávio foi num podcast, não sei de onde, perguntaram pro Lúcio Flávio o que foi falado no intervalo. E o Lúcio Flávio falou pro time assim, isso também tá gravado, né, gente? Não tô inventando, não. Gente, tá 3-0. Se não me engano. O Charla. Ele, tá 3-0, a gente só perde esse jogo se tiver um jogador expulso. Depois procura isso. Porra, eu imagino que deve ter frustrado os jogadores todos. Porra, todo mundo deve ter entrado numa... Porque ali o técnico, ele tem que conter as emoções, ele tem que manter a concentração dos caras, mas, porra, mostrar que o jogo tá na nossa mão. Ele meteu essa. E aí o Adrielson foi expulso, né? O Adrielson foi expulso. Então, pra mim, esses 3, cara, superestimado. Tinha mais gente, tá? Mas eu selecionei os 3. Ah, sim. E o Lúcio Flávio e o Túlio são bastante Lembrados. citados aqui no superestimado. Daqui a pouco eu vou mudar de superestimado para 3 Lúcio Flávios no Botafogo. Você não entendeu o que é. Então, é muito citado. Como no próximo, eu sei que você vai citar, você já deu spoiler, um jogador que também é muito citado. 3 subestimados, Anderson Mota. Vamos lá, então vou falar, acho que o logo que você está pensando. Sérgio Manuel. Tá? Acho que Sérgio Manuel, as pessoas falam muito do Túlio, do Donizete, do Gotardo, tá? E esquecem um pouco do Sérgio Manuel. Eu tenho mais outros de 95, tá? Eu acho que o Sérgio Manuel tinha que ter... E Sérgio Manuel é botafoguense. Esse dia mostrou ele vendo um jogo do Botafogo nos Estados Unidos.
Eu acho que ele poderia, o Botafogo poderia ter mais esse carinho por ele, tá? O outro, de 95, logo pegando o gancho, o Wagner, cara. Wagner, né? Eu acho que o Wagner é pouco citado. O Wagner foi muito importante naquele ano. Tá? E a torcida do Botafogo, ela sempre foi um pouquinho... A torcida do Botafogo, ela sempre gosta de pegar no pé de quem... Pô, eu lembro que a torcida do Botafogo falava que o Wagner era frangueiro, que o Wagner não enxergava à noite. Cara, o Wagner foi tão importante naquela final. Eu acho que a importância que o Luiz Henrique teve na Libertadores, na final da Libertadores, foi a mesma importância que o Wagner teve na final de 95. O Wagner agarrou muito aquele jogo. O Wagner garantiu aquele título pra gente. Eu acho que ele deveria estar num nível, eu não falo patamar, tá? Patamar é do rival. Eu acho que ele poderia estar num nível maior de idolatria na torcida do Botafogo. E eu acho que deu uma melhorada, cara. Eu assumo, eu era um corneta do Wagner. Uhum. Eu admiti isso, eu era. E me arrependo muito. Que, cara, aquela coisa ali, não tipo, não tinha rede social, mas eu também falo, pô, o Wagner é frangueiro. Frangueiro não, mas pô, o Wagner tem uns frangos. Mas tu vê que no jogo seguinte, decisivo, tu podia contar com o Wagner, cara. Você lembra um jogo? Botafogo e Santos, que ele agarrou tanto na Vila Belmiro que começaram a atacar chinelo. Você lembra desse jogo, não? Tinham várias sandálias na beira do campo, que o narrador falou assim, cara, o torcedor do Santos vai embora descalço. O Botafogo ganhou de 1-0, ele fechou o gol também. Cara, eu lembro de um Rio-São Paulo contra o Santos, que eu acho que foi para os pênaltis. Que e foi ali, sabe, aquela coisa que tu fala, ali é o Wagner, que eu achei que ele falhou no gol, mas depois ele fechou num nível, acho que foi no Pacaembu, absurdo. O Wagner era jogador de jogo grande, cara. É impressionante o Wagner. Jogo grande, tu chamava o Wagner. Enquanto o Madureira, ele tomava os golzinhos dele lá, mas eu aprendi a relevar. Eu acho que a história foi muito justa com o Wagner. Eu acho que ele concordo muito com você, que ele poderia ter mais holofote, mas eu acho que o tempo fez o Wagner ser muito querido na torcida, do que mais era naquela época. O tempo é verdade. E o terceiro jogador, aí é uma coisa muito mais particular minha, tá? Claro. Cara, o Dodô. O Dodô, ele foi praticamente expulso do Botafogo. Aquele doping foi a coisa mais injusta que aconteceu com o Dodô. Aí você vê um Bruno Henrique jogando. Você vê um Dudu que deu um soco nas costas do árbitro, na época, pegar 5 jogos de suspensão. Você vê o próprio... Tem vários jogadores aí que com efeito suspensivo estão jogando. E o Dodô, ele foi punido no ápice da carreira dele, tá? Por uma substância que estava num creme que não foi culpa dele. Foi um remédio que foi para uma farmácia de manipulação. O Botafogo tinha responsabilidade. Ele usou sem saber. Ele foi punido e naquela época o Botafogo abandonou ele, cara. Não vou falar quem foi o presidente, mas todo mundo sabe quem foi. E ele foi largado pelo Botafogo. E eu sempre falo uma coisa, Léo, que meu pai sempre me ensinou. Até bandido tem advogado, você tem que ouvir os dois lados. Porque na versão da torcida do Botafogo, esse aqui ele é um traidor. Ele foi pro Fluminense. Foi Fluminense ou pro Vasco logo depois? Eu lembro que ele foi pro Fluminense. Fluminense, tanto que ele foi em 98, 97, né? Não, 2008, foi a Libertadores. Pô, ali ele fez um gol pelo Fluminense de voleio de fora da área. Pô, me deu um aperto no coração, cara. Porra. E o que acontece? Da torcida do Botafogo, alguma parte trata ele como traidor. Mas a galera não sabe que ele ficou mais de um ano sem jogar. E quem sofreu, quem chorou, foi ele. E quem acolheu ele, quem deu carinho, foi a mulher dele. E quando ele ficou apto a voltar a jogar, ele queria voltar a jogar no Botafogo, mas a mulher dele falou que não. Porque o Botafogo largou ele naquela época. O Botafogo foi muito injusto. Os dirigentes, quando eu falo Botafogo, não é Botafogo. Os dirigentes do Botafogo não deram suporte para o Dodô. E o Dodô não queria sair do Rio, a mulher não queria sair do Rio, porque tinha uma vida no Rio de Janeiro. Pô, amigos, escola, academia, e ele foi pro Fluminense.
Tá? Então, se o Botafogo tivesse tido um pouco de carinho com ele nesse momento de dificuldade dele, ele teria voltado para o Botafogo, tanto que ele é botafoguense. Ele é Botafogo. Em todas as lives que ele vai, ele fala que ele tem um carinho pelo São Paulo imenso, mas que o coração dele é botafoguense. Eu fiz uma live com ele, a sala, ele tem uma sala na casa dele que é de jogo. Ele tem um telão que ele vê os jogos. Atrás é um quadro gigante do Botafogo. Então, eu acho que ele poderia com mais carinho, tá entendendo? Porque quer ver uma coisa? O Túlio Maravilha jogou no Fluminense. Sim. Entende? Eu acho que o Dodô, o Botafogo só não foi campeão naquele ano porque sacanearam o Botafogo. E ninguém foi ver o que aconteceu. Tanto que a farmácia de manipulação fechou, todo mundo sumiu, tá? Ou fizeram um dossiê Dodô naquela época, o Fantástico, pô, aquilo foi uma maior maldade. E o Dodô pagou por isso sozinho. O problema é que pagou sozinho. E não teve ninguém para passar pano, porque com o Botafogo não tem uma imprensa dando uma garibada, né? Naquela época eu tive a impressão que o Botafogo ele se moveu para levar a própria barra. Eu tive essa impressão na época. Largou o movimento do Botafogo foi, vou livrar o Botafogo de tomar punição. Que era algo assim, o pessoal não entendia muito bem esse tipo de punição. Até porque pouca gente lembra, mas o Dodô, reza a lenda da época, ele foi absolvido aqui, né? Ele foi absolvido, não, pegou uma punição de Araca aqui, uma punição leve. Dizem que o Vasco que denunciou na FIFA. Foi algo assim. Não me lembro especificamente se foi o Vasco, se é um rival do Botafogo denunciou na FIFA. Não me lembro se foi o Vasco ou o Fluminense. Tem muito mais cara do Fluminense de ter denunciado na FIFA o caso que tinham julgado aqui. Eu também fiquei com essa impressão que o Botafogo trabalhou para limpar a própria barra ali. Para não perder ponto, o Botafogo ficou com medo de perder ponto no campeonato. Isso, verdade, sim. Anderson. Muito bem falado por você, Anderson. Então, o Dodô, primeira vez que o Dodô aparece aqui no Subestimado, mas tu deu uma explicação muito boa, né? De tudo que aconteceu e acabam subestimando mesmo a passagem dele aqui. Gostava muito do Dodô, né? Imagina o Dodô no ataque do ano passado, Anderson. Pô, imagina o Dodô com Almada, Savarino e Luiz Henrique. Sem mais pro jogo do Jesus, pelo amor de Deus. Porra. Como eu falei com você, em termos de qualidade técnica, o Dodô foi o melhor centroavante que eu vi jogar no Botafogo. Aquilo era absurdo, cara. Absurdo. Se alguém é mais novo, tiver curiosidade, coloca os 15 maiores gols do Dodô na carreira. Vão ter 10 no Botafogo, mas vocês vão ver que, pô, tá? É absurdo, cara. Ele também fez um gol de voleio contra a Cabo Friense no Campeonato Carioca, foi absurdo. No próprio, na final, contra o Madureira, um chutaço lá na gaveta. Em 2006, né? 2006. Artilheiro do jogo bonito, né? E tava prontinho para ir para a seleção, cara. Eu me lembro do Galvão Bueno fazendo. E o Galvão Bueno escalava a seleção brasileira às vezes, fazendo lobby para ir na seleção. Não é possível esse cara tá atacando a seleção, o Dodô não ser convocado. E eu perguntei pro Dodô qual foi o gol perdido que ele mais ele sente. Ele falou contra o River Plate. O Botafogo estava ganhando de 2-1. Tá? Ele falou, Anderson, cara, aquele gol era tão fácil de fazer que eu perdi. Ele falou pra mim. E depois o Botafogo tomou uma virada, né? E tal. Aquilo ali foi brabo também. Mas nós demos a volta por cima no Monumental. Precisavam de mais um fantasma que a gente tirou. Pô, bem lembrado. Olha quantos fantasmas a gente tirou naquele dia. Aquele 30 de novembro de 2024. Pô, aquele dia foi brabo, Anderson. Aquele foi brabo. Aquela virada. O que desencadeou aquela virada no Botafogo não é só aquele dia. Mas o que desencadeou depois o Botafogo ter tomado aquela virada do River. Mário Sérgio. Aí o Chororô. Nossa. Caramba, lembra disso, cara? Que ano louco, né? A galera tá reclamando desse ano, mas aquele ano também. Pô, quem não viveu aquele ano? O Cuca foi mandado, o Cuca foi embora. 10 dias depois pediu para voltar. Pô, foi uma loucura, cara. Não, bizarro. Aquele ano foi ano da loucura no Botafogo. Foi mesmo. Então encerramos os subestimados e superestimados com Anderson Mota aqui no canal. Os cortes estarão aqui disponíveis durante a semana. Peço a todo mundo que também se inscreva no canal do Anderson. Vai estar aqui na descrição do vídeo o canal do Anderson Mota. Se você não vê, um dos canais mais vistos da Fogo Esfera, aqui de todo o YouTube botafoguense. Então vai estar o link aqui na descrição para a gente ir para o próximo, que tem polêmica também, Anderson.